Olá, família linda! Seja bem-vindo aí ao seu nosso canal. Vamos viver maçonaria. Antes que a gente possa adentrar no nosso tema de hoje, eu quero agradecer aí os 156 maluco beleza que estão inscritos aí no nosso canal. Ó, se sinta uma pessoa privilegiada, viu? Você é um indivíduo que está buscando de fato conhecimento, está buscando viver maçonaria. Porque eu sempre gosto de dizer, o verdadeiro educador não é aquele que impõe ao seu educando um conhecimento, mas é aquele que desperta o conhecimento no seu educando. Esse é o verdadeiro educador. E o nosso canal tem esse intuito. Tudo que nós falamos aqui não são verdades absolutas, são pensamentos desse maluquinho aqui, desse vosso irmão que gosta de pensar. Eu sempre já falei em alguns vídeos meus, eu não tenho uma verdade absoluta, eu não sou escravo nem das minhas próprias ideias. Eu sou uma metamorfose ambulante. Mas eu não posso deixar de tocar em alguns pontos temáticos, alguns pontos polêmicos que tangem o que seja a maçonaria, né? Para mim, a maçonaria é uma escola de tradição, é uma escola iniciática, é uma escola filosófica. E a temática que nós vamos abordar hoje é bem simples. Usarei a forma socrática para que você possa despertar juntamente conosco esse conhecimento que está inerente em você. A pergunta é simples: quem pode falar pela maçonaria universal? Qual instituição criada pode falar dessa tradição? Qual? O Grande Oriente do Brasil, a Grande Loja Unida da Inglaterra, a Grande Loja do Estado de Ceará, a Grande Loja do Piauí, etc. Essas instituições, com seus consecutivos sereníssimos, com seus presidentes, com seus representantes, pode falar pela maçonaria universal? Qual o grão-mestre, qual o sereníssimo grão-mestre pode falar pela maçonaria? Qual de fato a gente tem que dever subordinação, dever total obediência segundo os landmarks? Qual grão-mestre eu tenho? Porque diz um dos landmarks que enquanto existir maçonaria tem que haver a figura de um grão-mestre. E aí, qual grão-mestre, digamos que a maçonaria se acabe, as maçonarias institucionais venham a findar? E qual grão-mestre terá a ortogação de no mundo vindouro dar início à maçonaria, segundo o landmark? Tem que haver sempre um grão-mestre. Qual desses terão esse poder de dar início novamente à maçonaria? A pergunta é um tanto simples, mas de difícil resposta, não é verdade? Porque não há resposta. Por isso que a maçonaria é uma tradição. A maçonaria não é instituição. Nenhuma instituição pode falar absolutamente que detenha o poder dessa tradição maçônica. Instituições são instituições. Instituições têm as suas legislações, aliás, têm a sua Constituição, têm os seus regimentos, etc. Mas não pode falar pelo absolutismo maçônico, né? A maçonaria, de início, ela vivia as leis não escritas. As leis não escritas te davam liberdade, as leis não escritas te davam uma vivência orgânica com teus irmãos. A partir do momento que a maçonaria se tornou uma maçonaria especulativa, nasceu as leis escritas. E quando nascem as leis escritas, ela é simplesmente para tirar o teu direito individual e escravizar a maioria. Foi isso que Paulo lutou quando ele sentiu no seu coração que deveria levar o evangelho de liberdade, saindo da ortodoxia, saindo das leis escritas do judaísmo, saindo da escravidão judaica, saindo das leis que não poderia tocar nisso, que não podia fazer isso, que não podia fazer aquilo. E Paulo, entendendo que as leis escritas escravizavam o homem, não dava liberdade ao homem, o apóstolo Paulo sai ao povo gentil a pregar de fato o evangelho de uma consciência crística, de uma consciência onde o homem era julgado pela sua própria consciência. O que acontece nesse momento, quando Paulo leva essa mensagem, ele entra em conflito com os ortodoxos, com os fundamentalistas judeus, que os judeus queriam que os gentios obedecessem às leis escritas do judaísmo. O que Paulo faz? Paulo sai em defesa dos gentios e faz uma fala extraordinariamente divina quando ele diz: não sabeis vós
que as leis judaicas nos cansam, as leis judaicas nos escraviza, as leis judaicas nos tiram o nosso direito de viver de fato a universalidade. E sabeis que os gentios vive tudo isso aí que vocês estão falando pelas leis não escritas, pelas leis da própria consciência deles. Eles fazem tudo isso aí sem precisar que eu os dirija, que eu os mande. É isso que na maçonaria atual, essa maçonaria institucional, não consegue trazer essa tradição maçônica e faz com que nós maçons nos tornemos escravos dessas leis escritas que foram criadas por um punhado de malucos, digamos assim, não maluco beleza, mas malucos pelo poder, né? E criam as leis escritas, os landmarks, as constituições para dominar o povo maçônico. Aí nasceu então as instituições, nasceu então as divisões, né? Nasce então as incisões, porque a cada momento as leis escritas vai fazendo com que haja essas divisões, porque o que acontece? Quando você cria leis às vezes muito difícil de ser vivida pelos que os seus legisladores, os seus criadores, né? Vou dar um exemplo aqui bem rapidinho para você. Quando Moisés desce lá da montanha, e como legislador do judaísmo, principal legislador do judaísmo, ele diz assim, ó, ele vem lá, primeiro mandamento, não matarás. Mas quando ele vem com as tábuas da lei, e o primeiro mandamento, não matarás, o segundo mandamento, não matarás, porque o primeiro é amar o Senhor teu Deus, né? O segundo é não matarás, e quando ele se depara ali com o povo judeu adorando outro Deus, adorando um bezerro, o que ele faz? Ele manda matar todo mundo. Ora, o cara vem com a lei não matar e acaba indo contra a própria lei, que o próprio, digamos, o próprio Deus deu para ele. Então o legislador, ele cria a lei conveniente, mas no momento extremo, ele vai contra essa lei. Então eu deixo aqui essa reflexão para você, né? Para que você possa entender o que seja leis não escritas e leis escritas. Vamos viver as leis não escritas, aquelas leis que estão no teu coração, aquelas leis que você sabe que não pode fazer por amor ao outro. Por isso que eu termino o vídeo sempre, te amo sem te conhecer.